é certo pagar imposto a César ou não? Várias vezes aquela liderança judaica tinha discutido com Jesus sobre coisas dentro da lei de Israel. E em nenhuma das vezes eles tiveram vantagem, eles se calaram. Agora eles saem de dentro da lei, ainda que tivessem um pezinho na lei, e eles passam a falar sobre a vida civil. Não sobre o que a lei dizia, proibia, determinava. Eles querem falar sobre um assunto importante para eles, como é para nós: impostos. Se nós tivermos uma rodinha e tivermos acesso aos dados e às informações de quanto nós pagamos de impostos, nós vamos ficar amargurados. Diga-se de passagem, nem Roma cobrava o padrão de impostos que nós fomos cobrados hoje. É lógico que aquele povo queria se livrar daquela carga de impostos. É lógico que um fariseu odiava estar debaixo do jugo romano e de mandar dinheiro para um rei idólatra. É lógico que eles queriam que não se pagasse imposto. E de fato, se Jesus falasse não, não paga imposto, era o que o povo queria ouvir. É certo pagar imposto a César? Isso é legítimo. O imposto que eles pagavam nem ficaria para eles. Esse imposto que eles pagavam acabava indo para o exterior. E eles não pagavam pouco imposto, eles não pagavam tanto quanto a gente. Mas eles pagavam imposto de renda, de importação, da terra, do transporte. E tinha um imposto em particular que eles odiavam. Eu creio que esse é o imposto que está em questão. Era um imposto que, porque eles estavam debaixo do jugo romano, eles eram vistos como propriedade do imperador. Eles que se viam como o povo que pertencia a Deus, um rei idólatra vinha dizer que eles tinham que pagar imposto porque pertenciam a ele. Esse assunto sempre foi latente no meio da comunidade judaica. No ano 6º e 7º da nossa era, Judas da Galileia se revoltou contra os impostos que tinha que pagar. Roma agiu. No ano 66 da nossa era, houve uma revolta judaica por causa dos impostos que se tinha que pagar para o César. E o que aconteceu? Roma manda o general Tito que destrói, devasta Jerusalém. Eles não queriam pagar impostos. Então a pergunta é legítimo pagar imposto a César? Ela era mais ou menos assim: Jesus, você está de acordo com a visão judaica, da liderança judaica, que não se deve pagar imposto a César? Ou você está se dobrando diante dessa autoridade romana idólatra que está nos cobrando esses impostos? É uma tremenda saia justa. Porque se ele fala a favor da comunidade judaica, lembra? Ele foi aclamado rei 2 dias antes, facilmente ele é denunciado e incriminado. Mas se ele falar contra a ideia da comunidade judaica, compartilhada pela comunidade judaica, onde iria a sua popularidade? Qualquer resposta aqui podia levá-lo a perder a aprovação popular, como se o Senhor Jesus estivesse preocupado e interessado nisso. Ou, melhor, segundo eles, um fato específico que lhes permitia incriminá-lo diante de Pilatos, que faria o resto do serviço sujo. Qual foi a saída de Jesus?
Ele percebeu a astúcia deles e lhes disse, versículo 23, é bom lembrarmos aqui, ainda que na nossa língua português, como também no hebraico, a palavra astúcia, ela não tem nenhuma conotação negativa necessariamente. Uma pessoa astuta não significa que ele é má. A sua astúcia, a sua perspicácia, a sua sagacidade pode ser usada para o bem ou para o mal. Na língua grega, não. Astúcia significa sempre tem um espírito, uma motivação, uma atitude maligna. E o Senhor Jesus diz o seguinte, Ele percebeu a astúcia deles, a maldade deles, o propósito maligno deles. Diante do que ele percebe, e ele não vai acomodar seu discurso, ele não faz isso. Ele diz no versículo 24, mostrem-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição que há nele? Deixe-me projetar o denário e mostrar para você. Em primeiro lugar, no denário aqui do lado esquerdo, você vai ver a figura de Tibério. A inscrição que está no denário, que era o correspondente, em média, ao salário de um dia de um trabalhador comum, ali, além da figura de Tibério César, estava escrito ali, Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. Augusto não era propriamente um nome, era como se fosse um título. Augusto é exaltado, altíssimo. E ele era filho do divino Augusto. Ele se autoproclamava Deus. Eles podiam ser contra um rei ímpio, mas eles carregavam a moeda ímpia dele com a declaração do paganismo romano no bolso. Eles puderam mostrar a moeda para Jesus. No verso da moeda, nós vemos, sentada no trono, Lívia, a mãe de Tibério. E a maneira como ela está colocada ali é uma referência à deusa da paz. E estava escrito ali, sumo sacerdote. Então, quando Jesus pediu um denário, que eles mostrassem o denário, ali estava a inscrição, apresentando Tibério como o Senhor, o Deus deles. A figura do Tibério. Eles podiam ser contra toda forma de paganismo e de idolatria, mas eles estavam com dinheiro no bolso. Eles tinham um denário para mostrar. Então eles respondem. De César responderam eles. Acho que nem ousaram repetir a frase que declarava Tibério como o Filho de Deus exaltado. Ele lhes disse, portanto, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que significava isso? Vejam, o fato de eles estarem debaixo de Roma, isso de fato tolhia a liberdade que eles tinham, pagavam altos impostos, entretanto eles tinham muitos privilégios por estarem naquela condição. Eles eram vulneráveis às demais nações debaixo de Roma, eles tinham uma força militar que ninguém ousava atacá-los. A posição romana em Israel garantia a paz, a segurança, a proteção. E estradas foram construídas pelos romanos, canais de navegação, portos, comércio, bens, eles estavam ganhando com isso.
E Jesus está dizendo, vocês estão ganhando disso. Dá para César o que pertence a ele. De alguma maneira, César tinha o direito legítimo de receber aqueles impostos. Agora, o interessante aqui é que na resposta do Senhor Jesus Cristo, Ele estabelece as autoridades de Deus e a autoridade civil em duas esferas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é devido a Deus? Nós devemos a Deus a obediência absoluta. Nós devemos a Deus o serviço. Nós devemos a Deus a nossa devoção. Nós devemos a Deus a nossa vida. A César nós não devemos isso. A nenhuma autoridade civil nós devemos isso. A autoridade civil, no caso ali, era o imperador Tibério. Eles tinham deveres. Eles tinham que pagar seus impostos. A resposta de Jesus não favoreceu a mentalidade nacionalista típica dos zelotes da época, não. Paga o seu imposto. Ainda que o Senhor Jesus Cristo fosse o Rei dos céus, Ele não propunha uma liderança revoltosa politicamente insubordinada. O reino dele, como ele disse, não é desse mundo. Você está com o denário? Dá a César o que é de César. O verbo grego traduzido por dar aqui, traduziria muito bem, dá de volta para César. Você está recebendo, você está ganhando, você está lucrando. Uma vez que você é povo de Deus, você lida com essa questão de autoridade civil e religiosa em duas esferas diferentes. Ele diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. E existem dívidas que nós temos com nossas autoridades, existem dívidas que nós temos com Deus. Com Deus nós devemos sim a submissão e obediência absolutas. Com Deus, sim, nós devemos a adoração. Com Deus nós devemos nosso serviço. Com Deus nós devemos as nossas vidas. Com as autoridades, independentemente da qualidade do serviço que ela nos presta, nós temos que dar de volta. Por vezes eu encontrei, e nessa semana eu encontrei alguma denúncia contra Cristo e a fé cristã por causa da maneira como não se pronunciam sobre certas questões sociais. Por que não falou contra o imperador? Por que não falou contra aquele imposto que de alguma maneira era visto como injusto? Por que não falou contra a escravidão? E poderia ter falado e não falou sobre tantos assuntos. Eles queriam, nessa ocasião, que Jesus se pronunciasse com clareza contra o imposto e contra Roma. E Jesus está, não. Tem as coisas da esfera da sua relação com Deus e tem as coisas da esfera da sua relação. A mesma proposta daqueles dissimulados enviados por fariseus, sumos sacerdotes e herodianos, a mesma proposta eu vejo nos nossos dias com pesar. Pastores, igrejas e povo de Deus abraçam um candidato, um partido e uma ideologia
que ao que eu leio nas redes sociais parece devoção, serviço e adoração que se deve somente a Deus. E na medida que crentes e igrejas fazem do papel do crente da igreja uma mudança sociopolítica, a mensagem do Evangelho fica de fora, é uma questão de tempo. O fato do Senhor Jesus Cristo não ter se envolvido em melhorar certas coisas na sociedade, ele não foi lá defender o parlamentarismo ou a democracia. Ele não foi lá defender a justiça social. Ele não foi defender tal partido, tal ideologia. Por quê? Porque o seu propósito era tirar as pessoas que estavam no trem que leva para o inferno. O seu propósito não era colocar condicionado no trem que leva para o inferno. Somos pressionados como igreja e povo de Deus, abraçarmos as causas humanas. Era o propósito daqueles fariseus, daqueles sumos sacerdotes, daqueles herodianos. E nos seus conflitos com o Senhor Jesus Cristo, e cabe aqui dizer, eu vejo com lamento púlpitos sendo cedidos, igrejas e líderes se prestando a campanhas políticas, sobre as quais não é o nosso tema. Não foi do Senhor Jesus. Mais uma tentativa e mais um fracasso. Veja, o versículo 26 vai nos dizer: e não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. Admirados com a sua resposta, ficaram em silêncio. Eles estavam tão convencidos que eles iam pegar o Senhor Jesus Cristo. Eles não eram capazes de imaginar, e entenda, nenhum autor do Novo Testamento poderia imaginar uma resposta como essa dele. O Senhor Jesus era absolutamente perspicaz e criativo na maneira de abordar um assunto para colocar a verdade em evidência. Gostasse de quem gostasse. E mais uma vez os seus interlocutores ficam calados. Eles não conseguiram ajudar o argumento. Quando eles vão levar a causa contra Jesus, eles somam os testemunhos de algumas pessoas, tentando fazer com que o acusem e tenha provas para que Jesus seja condenado por algum levante contra Roma. Só que nem os testemunhos combinavam e não serviam de nada. Mas eles não conseguiram, se maravilharam da sua resposta, ficaram quietos. Ao longo do capítulo 20 de Lucas, nós vemos aquela liderança marcada pelos seguintes pecados, mencionados um a um nessa relação: ódio, orgulho, hipocrisia, bajulação, engano e teimosia. Eles queriam pegar Jesus em alguma armadilha. Eles tinham sua cabeça e seu coração direcionados para tirar Jesus de circulação. Todas as tentativas razoáveis que fizeram foram infrutíferas. Eles não desistiram do que eles tinham a fazer, simplesmente foram infrutíferas até aqui.